Tá, massa. Eu já sei, eu tenho que começar a fazer o trabalho de cinema. Eu já sei que eu tenho que apresentar. Mas é que eu queria fazer algo diferente. Tipo... Bom dia! Hoje, inauguração da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. No futebol, continuamos com o Campeonato Gaúcho. E não podemos esquecer das eleições da Assembleia Constituinte do Brasil. Mas antes, vamos ao nosso quadro especial, Brasil Transformação. Bom, exatamente essa tecnologia que vem crescendo cada vez mais nos últimos 10 anos e vem viciando nossos jovens e a nossa população. Sim, cinema, a palavra-chave para o mundo no qual estamos. Desde 1923, quando os Para Todos e Selecta começaram a vender no Brasil, as duas revistas que mais comentam sobre cinema hoje em dia, os jovens ficaram apaixonados e se puseram a lutar pelo cinema brasileiro. A partir Sabemos que de 23 a 33, os dias de hoje, nós fizemos 120 filmes, quase o dobro da década passada. E é o que fizemos para... São os clássicos do mundo, o que fazemos que vão ficar marcados para o futuro, nosso cinema para sempre. Bom, sabemos que ele não decorreu igualmente em todo o Brasil, e sim por ciclos regionais. Como, por exemplo, em Recife, que produziu cerca de 13 filmes em 8 anos, praticamente um recorde. O que destaca Edson Chagas e Gentil Royce, com A Taré da Praia e A Filha do Advogado, dois filmes muito comentados dele, vocês devem assistir. Enfim, formando 9 firmas sucedidas, ficaram diferentes e rivais, dando assim muitos filmes a serem feitos, muitas variações. Bom, sem esquecer, é lógico, do nosso grande argumentista e diretor, J. Soares, nós não podemos esquecer. Eu queria. Até que eu lembrei que tem um pequeno detalhe. Até aquela época não existia televisão, né? Tudo bem. Mas eu podia simplesmente apresentar. Bom, tipo assim, o primeiro foi em São Paulo, em 1923. Teve um brasileiro lá que foi todo ousado. Ele colocou uma carteira de identidade falsa e foi contratado como EC, um diretor de Hollywood, que era muito bom. Aí, tipo, ele conseguiu fazer Sofrer para Gozar, em 24. Conseguiu fazer Quando Elas Querem, de 1926. E mesmo depois de Mascarado, ele continuou lá fazendo os filmes dele. Ele fez ainda Corações em Suplícios. Ele ficou lá e foi-se embora, mesmo depois de ter sido desmascarado. Aí teve ainda o ciclo regional de Porto Alegre, que tinha um ex-chofer de táxi lá, o Eduardo Abelim. Tipo, ele era o cara. Aí ele fez filmes publicitários, filmes de ficção, como Em Defesa da Irmã, de 1926. E o interessante é que na época eles não podiam usar armas. Aí eles usavam facas, assim, eles ficavam pra não fingir jogar faca no outro, muito engraçado. Aí, em São Paulo, foram feitos por volta de 50 filmes, de 23 até 33, só que deles não eram muito marcantes. Só um foi que ficou bem assim conhecido, que foi Fragmentos da Vida. E os filmes praticamente giravam em torno de conflitos industriais e também nas reconstituições de livros. E já também é importante lembrar, né, que nessa época já existiam longas, médias e curtas metragens. Não existia nenhuma falta de cinema. Aí, tipo assim, tá ligado? Tudo bem, ia ficar muito chato e normal. Tinha uma ideia legal.
podia até fazer aqueles monólogos escrotos de personagens múltiplas. É uma boa. Eu gostei dessa. Vó, você sabia que de todos os ciclos regionais, o de Minas Gerais foi o mais rigoroso de todos? Mas é claro, minha netinha. E eu digo mais, ele começou com um criminal, o Valadão, Cratera, em 1925. Eu me lembro bem, eu tava com seu avô no cinema. E depois foi a fabricação de sua mãe. Vó, não entendi nada. Você sabia que foi Humberto Moura e Pedro Camelo que fundaram uma importantíssima produtora de filme aqui no Brasil? Pois é, mas que pena que acabou em 1930 com sangue mineiro, porque o cinema sonoro chegou e a crise econômica mundial acabou com a estrutura do cinema brasileiro. Vó, eu não tô entendendo nem catibiriba de nada. Minha filha, é que antigamente o filme não era assim como você vê hoje. O cinema não tinha som, não tinha nada. O ritmo dele era lento, não tinha nem cor, minha filha. Ai, mas que cinema chato, vó. Pois é, nem sempre o cinema foi como ele é hoje. Ele começou apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, ele só era produzido lá. Depois é que ele ficou sendo produzido no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, veio pra cá, pra Pernambuco. Mas que história estranha. Como foi que o som chegou aqui? Minha filha, foi só em 1929. Foi que São Paulo, com José Medina e Gilberto Rossi, foi que surgiu o primeiro filme completamente sonorizado. Acabaram-se os otários, o nome do filme. Muito bom, foi muito engraçado. E dá muito trabalho, eu sei. Desisto. Eu podia dizer que foi em 1930 que surgiu o primeiro estúdio cinematográfico no Brasil, o Cinédia, lá no Rio de Janeiro. E que foi no ano de intervalo de 30 e 31 que surgiram 30 longas. É muito filme. Aí eu podia dizer que melhorou muito a captação de imagens e de sons. E foi a partir daí que depois tudo voltou ao normal e tudo se focalizou novamente no Rio de Janeiro e São Paulo, já deixando de lado os outros estados e passando a ficar inexistente a questão dos ciclos regionais. Pode ser. Mas sem esquecer do Humberto, grande Humberto, que fez a sua obra-prima em 1933. Tá, trabalho pronto.